o indivíduo é suscetível a várias infecções recorrentes, principalmente de micro-organismos oportunistas, ou seja, aquela pessoa que pega as várias otites da vida, várias infecções urinárias durante o ano, várias pneumonias durante o ano, várias infecções de garganta durante o ano. Então, provavelmente, esse indivíduo ele apresenta uma imunodeficiência. Se a imunodeficiência ela é de origem genética, nós chamamos de imunodeficiência congênita ou primária. Se o defeito do sistema imune resulta de uma infecção, como, por exemplo, a infecção por HIV, ou anormalidades nutricionais, carência nutricional muito grave, algum tipo de tratamento médico que faz imunossupressão, como a quimioterapia, então as imunodeficiências são chamadas de adquiridas ou secundárias. Então, as imunodeficiências são doenças causadas por respostas imunológicas deficientes. E por que está deficiente? Porque falta algum componente. Imunodeficiências congênitas ou primárias são causadas principalmente por defeitos genéticos que levam ao bloqueio da maturação ou função de diferentes componentes do sistema imunológico. Então, imagina um linfócito B que não consegue fazer a maturação corretamente. Ele não vai conseguir produzir anticorpo. Se eu não tenho anticorpo, eu tenho uma falha gravíssima no meu sistema imunológico. Imunodeficiências adquiridas ou secundárias, falha do sistema imune por ocorrência de infecções. O principal exemplo que a gente tem é a infecção por HIV. Anormalidades nutricionais também, então uma carência nutricional muito grande por um tempo muito grande pode levar à falta de algum componente do sistema imunológico e tratamentos mais agressivos que fazem imunossupressão. Então, quimioterapia, tratamentos para transplantados, todos esses podem levar a alguma imunodeficiência. Isso pode ser por um período curto de tempo ou às vezes para a vida toda. As imunodeficiências congênitas, as características mais comuns são as complicações infecciosas. Então, a pessoa fica muito suscetível a vários tipos de infecções, principalmente contra micro-organismos oportunistas, que são aqueles micro-organismos que normalmente não causariam infecção. Mas como a pessoa tem uma suscetibilidade, ela tem uma imunossupressão, uma imunodeficiência, ela acaba adquirindo aquela infecção. As deficiências congênitas, elas envolvem as moléculas da tolerância própria e podem ser até manifestadas como doenças autoimunes, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Elas podem ser classificadas de acordo com o componente imunológico que falta. Então, por exemplo, se eu tenho comprometimento de linfócito B, provavelmente eu vou ter imunodeficiência predominantemente de anticorpos, porque o linfócito B, ele secreta esses anticorpos. Se eu tenho comprometimento de linfócito T, eu vou ter deficiência de resposta proliferativa e funcional de linfócito T. Então, eu vou ter um linfócito T CD4 ou CD8 que não vai ter atividade ou vai ter uma atividade muito básica, muito fraca, que não vai ser suficiente. Comprometimento de linfócito T e B, que pode ser uma imunodeficiência combinada. Então, às vezes, alguns indivíduos apresentam falha em mais de um componente do sistema imunológico. E ela pode ser inespecífica, então pode ser, por exemplo, algum problema em uma célula fagocítica, uma célula que vai fazer a adesão leucocitária, algum componente do sistema complemento que também pode faltar, então ela pode ser inespecífica. O tipo de infecção que vai se desenvolver, ela é característica de algum aspecto imunológico que está deficiente. Então, por exemplo, se é defeitos na imunidade humoral, a gente já sabe que está falando de linfócito B e anticorpos. E os anticorpos, eles fazem muita resposta de opsonização, ou seja, marcação de micro-organismo. Por isso, a pessoa acaba ficando suscetível a infecções bacterianas, porque não consegue marcar aquela bactéria para ela ser fagocitada. Imunidade mediada por células. Lembra que os linfócitos TCD8 respondem principalmente a micro-organismos intracelulares. Então, a gente está falando de um vírus, de um fungo intracelular. Se essa célula ela tem uma falha, eu não vou conseguir responder esses micro-organismos e, consequentemente, eu vou ter o aumento dessas infecções. Então, tem aumento de infecção viral, aumento de infecção fúngica. Células fagocíticas.
Se eu tiver falha ou defeito em alguma célula fagocítica, seja ela um neutrófilo, seja ela um eosinófilo ou um macrófago, principalmente, eu fico susceptível à infecção por micro-organismos extracelulares. São os micro-organismos que causam infecções piogênicas, aquelas infecções que a gente tem muita produção de pus. E, por exemplo, faltou algum componente do sistema complemento, fico suscetível à infecção bacteriana, porque eu também não vou conseguir fazer opsonização, não vou conseguir fazer formação do MAC e até mesmo a própria autoimunidade. Agora, as imunodeficiências adquiridas ou secundárias, a pessoa não nasce com ela, né? A não ser que seja uma infecção transversal, algo que ela pegou da mãe. Mas geralmente ela adquire isso ao longo da vida. E ela pode adquirir porque ela pegou uma infecção, como por exemplo a infecção pelo HIV, alguma anormalidade nutricional, uma carência muito grande por um tempo muito prolongado de algum componente nutricional muito importante, um tratamento mais agressivo para o sistema imune. Então, por exemplo, ela está fazendo um tratamento para receber um órgão, ela está fazendo um tratamento de quimioterapia para tratar algum tipo de câncer, que daí você tem que suprimir a resposta imunológica desse indivíduo. Então, é algo que é adquirido, não é algo que nasce com essa pessoa. E aqui a gente tem um quadro com as principais causas e os principais mecanismos imunológicos que essa imunodeficiência tem. Então, por exemplo, infecção por HIV. O vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana, ele ataca principalmente, ele infecta células do sistema imunológico como os linfócitos, principalmente o linfócito TCD4, que é um linfócito efetor que regula a atividade de outras células. Então, ele é importantíssimo para a imunidade adaptativa, porque ele ativa as outras células, né? Ele ativa a resposta por células fagocíticas, ele estimula o linfócito B a produzir anticorpos, ele ativa o linfócito T, CD8 a fazer citotoxicidade. Então, ele é importantíssimo. Se eu tenho a morte dessa célula porque ela está sendo infectada por um vírus, eu acabo diminuindo, tendo imunossupressão, depressão dessas células T auxiliares. E com isso, o indivíduo fica vulnerável a outros tipos de infecções. Isso, ao longo do tempo, pode levar à síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né? Que é essa síndrome. Outro tipo de causa é a desnutrição proteico-calórica, que leva a distúrbios metabólicos, que vão inibir o desenvolvimento e função desses linfócitos. Então, às vezes, falta algum metabólito que é importante para o desenvolvimento desses linfócitos. Quimioterapia e radiação também pode reduzir a população de linfócitos, principalmente linfócitos precursores lá na medula óssea. Metástase, câncer, leucemia também podem reduzir a área de desenvolvimento de linfócitos. Por exemplo, a leucemia que acomete a medula, na medula a gente sabe que tem a produção das nossas células sanguíneas, inclusive dos linfócitos. Então, tem redução aí dessa produção. Imunossupressão para transplantados, para alguns pacientes com doenças autoimunes, também tem redução da ativação de linfócitos. Removeu algum órgão importante para o sistema imune, como o fígado ou o baço. Então, tem redução da fagocitose de micro-organismos. E uma outra questão que surge dentro desse estudo dessas doenças é o termo vigilância imunológica. Vigilância imunológica diz o quê? O Burnett disse em 1950 que uma das funções do sistema imunológico é de reconhecer e destruir células transformadas antes que se transformem em tumores e destruir os tumores depois de formado. Então, a vigilância imunológica, ela já vai atuar não nas doenças autoimunes, mas ela vai atuar na imunidade contra tumores, né? Na resposta contra cânceres. É legal vocês lerem depois o capítulo do Abas, eu deixei as referências no final e ele tem uma parte que fala sobre isso, é muito interessante.